Como reduzir pela metade os cliques de bot nas suas campanhas do Google Ads? O Google está testando novos resumos feitos por IA nos anúncios de pesquisa paga. E será que volume realmente é a única coisa que importa em estratégias de SEO? Bom, caso você não saiba, não seja um usuário assíduo do Google Ads, existe sim há já muito tempo um papo de que existem cliques fantasmas ou cliques de bot acontecendo dentro das suas campanhas do Google Ads, consumindo o seu clique, consumindo o valor por clique do seu orçamento e com isso prejudicando a performance da sua campanha. E antes de você achar que isso é só uma teoria da conspiração, não é, realmente isso acontece mesmo e você inclusive consegue ver quantos cliques inválidos a sua campanha recebe direto no seu gerenciador do Google. E só para te dar um contexto muito rápido do porquê que esses cliques fantasmas ou esses cliques inválidos acontecem, eles acontecem por uma série de motivos, tá? Desde motivos de má fé, onde você vai ter concorrentes, empresas criando e fazendo bots e automações ou até mesmo manualmente para ficar clicando dentro dos seus anúncios só para tirar você do leilão naqueles dias e faz isso com uma certa regularidade, até coisas como cliques feitos por bot, mas não de forma intencional, às vezes até cliques duplicados, que acabaram sendo duplicados por engano, acabam fazendo com que esses cliques sejam considerados como inválidos. O grande detalhe dessa notícia é que o Google, hoje já reconhecidamente, não consegue captar todos esses cliques inválidos. Então, alguns sim acontecem, não são mapeados como inválidos e podem prejudicar realmente a sua campanha. A gente trouxe, inclusive, na notícia do blog dessa semana sobre esse assunto, um case detalhado e, inclusive, uma pesquisa feita pela Juniper Research que traz justamente quais são os benchmarks, o que é um valor saudável de cliques inválidos, como que você identifica esses cliques inválidos nas suas campanhas e como é que você consegue medir se você está numa média boa, se você está numa média ruim e até se tem algum concorrente aí querendo te prejudicar. Então, se isso te interessou, o link é o primeiro da descrição. Direto no nosso blog você consegue conferir essas informações. E o Google recentemente decidiu testar resumos criados por inteligência artificial nos anúncios de pesquisa. A ideia, de maneira muito resumida e como o mecanismo funciona, é que basicamente a inteligência artificial vai pegar as informações que você imputou no headline, na descrição, etc., e transformar isso em um resumo, de contexto que vai aparecer para o usuário antes dele clicar no seu anúncio. O próprio Google diz que isso é um experimento pequeno e bem controlado dentro da base de usuários, de anunciantes ali do Google Ads, mas a gente nunca sabe até que ponto isso realmente é verdade ou não. O que preocupa dessa história toda é que a gente realmente não sabe o quanto a IA consegue ser fiel àquilo que está escrito tanto no seu site como aquilo que está escrito inserido nas headlines e até mesmo na descrição. O que impede uma inteligência artificial, por exemplo, de alucinar e falar uma coisa completamente sem contexto com a sua solução ou até mesmo com a sua empresa. Porque afinal, dentro do Google Ads, na forma como você configura suas campanhas, nada vai mudar. Mas para o usuário, antes, quando ele clica no seu anúncio, aparece um resumo que é gerado por essa inteligência artificial para daí então ele decidir se realmente vai querer acessar o seu site ou não. E aí, um resumo gerado de forma totalmente alucinada pela inteligência artificial pode representar uma queda absurda no seu CTR, porque as pessoas veem um resumo desse e desistem de clicar, por exemplo. Além de gerar cliques desqualificados, então pessoas que não estavam buscando por aquilo que você necessariamente oferece, viram um resumo e por isso decidiram entrar em contato com a sua empresa e aumentou o índice de leads desqualificados por conta de algo como isso, ou até mesmo aumentar o custo por conversão, porque as pessoas esperaram entrar na sua página encontrando uma informação que estava sendo entregue nesse resumo, mas não encontraram nada disso, acabaram saindo, e aí no final das contas a gente entende que o custo por conversão começa a subir também. Então o resumo dessa notícia para você é que existem muitos riscos inerentes a esse teste que o Google está fazendo e principalmente se ele resolver dar um rollout disso para todos os usuários, existe um risco muito grande das suas campanhas nesse primeiro momento sofrerem muito com CTR, sofrerem muito com aumento de CPA, de qualquer forma, algo que pode impactar negativamente as suas campanhas. Caso você queira saber mais sobre esse algoritmo e sobre esse teste que eles estão fazendo com inteligência artificial, existe um conteúdo completão lá no nosso blog, o link vai estar aqui embaixo também para você conferir. Bom, e se você então é dono de uma empresa, sócio de uma empresa ou até mesmo toca o marketing de alguma empresa, com certeza você já deve ter ouvido falar sobre SEO, estratégias de SEO, produção de conteúdo para ter acessos orgânicos e então esses acessos orgânicos se tornarem uma máquina de geração de leads aí para sua empresa. Muito provavelmente você já ouviu falar alguma coisa sobre isso. Só que quando a gente entra na prática de uma estratégia como essa, é muito comum as pessoas cometerem um erro de olharem para termos de pesquisa que só tem um alto volume de buscas, porque aí sim é onde as pessoas mais estão buscando e aí sim é onde a minha empresa deve estar posicionada e aí sim é onde eu vou conseguir gerar leads em volume organicamente. Mas entenda que isso não é necessariamente verdade, porque quando você tenta correlacionar
a intenção de busca com o volume, quanto mais volumoso for o termo, muito provavelmente menos intencionado para aquisições, para coisas comerciais ele vai ser. Ou seja, por exemplo, carro azul é um dos termos que mais tem volume de busca com certeza. Mas quando você pensa pela ótica de um cliente que buscou o carro azul, talvez ele está querendo ver fotos de carro azul, talvez ele está querendo ver um exemplo de um modelo de carro azul específico que ele quer só ver, basicamente. Então, veja, quanto mais o volume for alto, muito provavelmente maior a chance de ser uma busca informativa, de ser uma busca navegacional e não algo que especificamente vai te gerar leads, principalmente leads qualificados. Agora, quando a gente olha para aqueles termos que têm baixo volume de busca, você tem duas vantagens com isso. Primeiro, é que a intenção é muito mais clara. Então, por exemplo, um termo long tail, né, que é um termo que você vai ter uma série de palavras dentro dele, é quase uma frase, né, um termo mais longo, de cauda longa, você provavelmente vai ter ali um volume considerado baixo, 100, 200, 300 acessos por mês, só que quando você vai ver a intenção, a semântica dessa pesquisa, você vai ver que é um termo totalmente comercial, como por exemplo, melhores tênis de corrida para correr 10 km. Veja, é um termo muito específico, muito longo, provavelmente não tem tanto volume assim, mas pensa pela lógica do cliente. Cara, o cara que está buscando isso é porque ele já quer correr ou já corre 10 km, está buscando especificamente uma solução para um problema específico. Então, se ele cai num blog onde a pessoa vai trazer exemplos, marcas e realmente vai ajudar essa pessoa a tomar uma decisão de qual é o melhor tênis para correr o tal dos 10 km e por coincidência esse blog é de uma loja de tênis de corrida, pode ser que esse cara inclusive decida comprar já naquele momento. Então veja que quanto mais você aposta em termos que fazem sentido e também não tem um alto volume, a chance de você conseguir também ranquear é muito maior. Você tem uma facilidade, uma concorrência muito menor, porque está todo mundo olhando para o termo de alto volume. Então é importante você entender isso como uma estratégia para que você realmente consiga ser eficiente nas suas execuções aí nos conteúdos que você produz para o blog da sua empresa. Show de bola? E essas foram as notícias da semana. E caso você esteja aí se perguntando, pô, de onde que vem tanta notícia legal? De onde que eu faço? Como que eu faço para receber isso aí em primeira mão? Caso você não saiba, essas notícias que eu acabei de dizer para você aqui vêm lá da newsletter da Tractor. E caso você não saiba o que é a newsletter da Tractor, simplesmente é a melhor newsletter de marketing no mercado disponível nos dias de hoje. E se você está se perguntando, pô, como é que eu faço então para me inscrever, para começar a receber esse tipo de informação em primeira mão? É muito simples, o link vai estar aqui embaixo, você clica, preenche seu e-mail, se cadastra que você já começa a receber toda segunda-feira na sua caixa de e-mail. Show de bola? Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de curtir, de deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua opinião também, para a gente discutir, debater aqui e claro, se inscrever no canal da Tractor que nos ajuda demais a levar essa mensagem ainda mais adiante. É isso, obrigado e até o próximo vídeo.